Olá, pessoal! Estou eu aqui novamente, Darlene Medeiros, com mais uma edição aqui do jornal Eventos com Propósito. E hoje eu vou comentar com vocês uma notícia que também é super recente, que é o casamento do bilionário Jeff Bezos, né? Ele vai se casar em Veneza. E esse casamento está movimentando muito a região, além da economia em si, né, do próprio evento acontecendo, enfim, de tudo que rodeia esse casamento, ele está sendo alvo de muitos protestos, né, e isso me chamou a atenção e eu quero discutir isso com vocês hoje, porque eu tô aqui com a notícia aberta. Eu vou deixar aqui né, o link para vocês conferirem, né. Mas aqui tem algumas informações, né, sobre o casamento dele, né? Não se sabe ao certo quantos convidados serão, porque a lista ela é secreta. Os próprios convidados assinam, né, estão assinando termos de confidencialidade, então não se sabe ao certo, mas estão esperando muitos famosos artistas, celebridades, empresários que vão viajar até Veneza para participar do evento. E a população ali, né, local, está reclamando muito e me chamou a atenção por quê? Porque eles estão reclamando justamente do impacto ambiental que este evento está causando ou vai causar ali na região. E por que isso me chama a atenção, não é? Porque eu vou trazer aqui para vocês um contraponto, né, logo na sequência, mas eu vou ler aqui. Por que os ativistas estão protestando, né? Os ativistas locais estão protestando por conta do turismo em massa, né? E que isso está interrompendo a convivência, né? O viver, o bem viver das pessoas que moram ali. E o que está sendo priorizado é o turismo, é o comércio, em detrimento das necessidades e do bem-estar das pessoas que moram ali naquela região. Então, está sendo um motivo de protesto. Inclusive, né, agora, nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo, já saiu uma notícia dizendo que a assessoria, a organização do evento está pensando em mudar o local do evento, porque eles estão com medo, né, que os protestos possam realmente ficar mais aflorados e que isso possa comprometer o andamento do evento, né? E aí, né, lendo todo esse conteúdo, vendo essa situação aqui, me lembrei que em 2023 aconteceu um casamento. Mas antes disso, por que é importante isso? Porque para mim tem muito a ver com a relação, a mentalidade que as pessoas têm, né? A educação que as pessoas têm. Então, esse casamento está movimentando, né, toda uma comunidade, muitos convidados, né, centenas de pessoas saindo, né, das suas cidades, indo para Veneza, né? Veneza é uma cidade bem pequena, não conheço, mas pelo que leio e já sei, é muito pequeno, então vai ter essas centenas de pessoas ali circulando por conta do evento. E a população local está reclamando. E isso, para mim, está muito ligado realmente à forma como este povo é educado, né? Eles têm uma consciência que nós brasileiros ainda não temos. Por quê? Porque eu me lembrei de um casamento que eu vou também deixar aqui para vocês, que aconteceu 2 anos atrás, que parou Fernando de Noronha, né? Foi notícia em muitos portais, vou deixar aqui para vocês relembrarem, né? Aqui o nome do empresário brasileiro Henrique Dubugras, cofundador da empresa de cartões de crédito Brex, se casou com Laura Fiuza em Fernando de Noronha. Evento que foi extremamente divulgado por sua ostentação, por fechar realmente, né? A ilha de Fernando de Noronha foi fechada para atender esse casamento, 600 convidados, muitas personalidades internacionais, né? Na época, eu não me lembro, né? Mas na época cogitou-se até que Bill Gates estaria, né, neste evento.
E a ilha foi fechada por 10 dias para montagem, enfim, muitas questões ali, mas em nenhum momento desse evento ou dessa divulgação, desse processo, se questionou o impacto do evento. Tá? Só se focou na questão dos milhões de reais que estavam sendo deixados ali, fomentando a economia local e tal. Ninguém reclamou. Todo o povo da ilha foi contratado, trabalhou sem questionar nada. Ninguém questionou nada. Igualzinho a gente tá vendo nesse casamento. E para mim tem muito a ver com a mentalidade, com a forma como as coisas são conduzidas nessas comunidades realmente, né? O povo europeu, de uma maneira geral, pelo que eu sei, até pelas conversas que eu já tive com algumas pessoas que tiveram vivência fora do Brasil, na Europa em especial, eles têm uma consciência sobre sustentabilidade que é muito maior e vem de uma educação primária, na maior parte das vezes. Coisa que aqui nós não temos ainda, né? Eu tô aqui, como eu posso dizer, o projeto que a gente toca, né, o Essential Wedding, como projeto de impacto para gerar consciência, né, dentro do setor de festas e eventos, ele caminha aqui com mais organização da nossa parte, entendimento e conhecimento de como levar a coisa adiante. Mas quando lá atrás a gente começou a fazer isso, foi extremamente difícil achar conteúdo, referência, enfim, para poder trazer isso para a nossa realidade. Né? Tudo que eu encontrei na época que eu estava pesquisando veio da Europa, veio da Austrália, algumas coisas do Canadá, porque no Brasil mesmo, essa questão, né, da consciência dos impactos dos eventos nas comunidades, ela aqui no Brasil ela não é nada difundida ainda, né? Então assim, eu resolvi trazer isso mais como mais como uma forma de não questionamento, né, mas como uma forma de mostrar realmente, né, essa diferença cultural que existe, né? Pra você ver lá na Europa, né? Então esse casamento, o Jeff é o dono da Amazon, né? Para quem não sabe, né? Também aí um multibilionário com poder aquisitivo gigante. E o que essas pessoas estão questionando, né? O que se questiona? O que os ativistas trazem, né? Ele é rico, muito rico, né? E ele pode pagar mais impostos, ele pode pagar pelo impacto que ele causa, né? Com as ações que ele decide fazer, mas não paga, né? Mas não fomenta, né? Então, essa questão de realmente você gerar um evento, fazer toda uma movimentação, novamente, mercado de luxo, ostentação, sem ter uma contrapartida que beneficie a comunidade, ela é um problema. Aqui no Brasil, as pessoas não ligam, não fazem nada com isso. Mas em outros países se faz, né? Estão tornando... Não, talvez o casamento... Claro que o casamento não vai deixar de acontecer. Mas que eles vão se incomodar e já estão se incomodando, estão. Se fosse aqui no Brasil, nada aconteceria. Então fica aqui a reflexão, né? Nós precisamos, como sociedade, e eu trouxe essa comparação, justamente para que a gente entenda que existe fundamento para se questionar. A gente não questiona aqui ainda no nosso país pela comodidade, né? Pela forma como é conduzido todo o processo, né? Na cadeia e na forma como os negócios de eventos são conduzidos, como a legislação acontece, como os grupos de interesse trabalham também. Então fica aqui mais essa notícia, né, aqui no jornal Eventos com Propósito, para trazer reflexão realmente, porque a gente precisa melhorar bastante. Não digo que a gente tem que fazer protesto nos casamentos que vão acontecer, porém a gente tem condições de preparar melhor, né, esses profissionais, esses organizadores, esses eventos de uma maneira geral, para serem mais sustentáveis, gerar sim negócios, promover a economia local, gerar renda, mas também proteger, né, e respeitar o meio ambiente, a comunidade local, a comunidade onde ele está acontecendo, minimizando o impacto, né, que causa realmente a realização de um evento
independente de onde ele esteja acontecendo, tá bem? Fico por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.